BRICS e acompanhar a construção dessa nova geopolítica mundial. Da primeira reunião dos BRICS depois de 8 anos. Tem propostas de outros países que querem entrar, e vamos discutir, pois depende da vontade de todos. Se tiver um pedido oficial da Venezuela, será levado para os BRICS. Se perguntar minha vontade, eu sou favorável. Lula recebeu Maduro nesta segunda-feira em Brasília, na primeira visita do presidente venezuelano após 8 anos ao Brasil. Banco dos BRICS. BRICS, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, Nicolás Maduro. Venezuela. Comentarista da CNN Marco Antônio Villa analisou, nesta segunda-feira 29, a MP que reestrutura a organização ministerial atual. Segundo Villa, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL, acha que é o presidente da República e sequestrou os poderes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. A política brasileira está degradada, é o pior momento desde a redemocratização, onde já se viu um presidente da Câmara dos Deputados confundir quem fez o L para Lula com o L de Lira. Quem foi eleito presidente foi Lula, não Lira. É um absurdo Lula ficar 2 anos sem poder governar só porque Arthur Lira não quer. Quem ele é, o imperador do Brasil? É inaceitável um presidente de Câmara amarrar e sequestrar o poder do executivo eleito pelo povo. É uma violação clara da Constituição, disse. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou, nesta segunda-feira 29, que a Venezuela é vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo. A declaração foi feita ao lado do presidente Nicolás Maduro, que visita o Brasil após 8 anos. Se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, de antidemocracia e do autoritarismo, disse Lula se dirigindo a Maduro. De acordo com o petista, cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que as pessoas possam mudar de opinião. Eu vou em lugares que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabe que a Venezuela tem problema na democracia. É preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que por tudo que conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a que eles têm contado contra você, declarou Lula. Ainda segundo o mandatário, é inexplicável serem aplicadas sanções econômicas à Venezuela. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela volte a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, diga quem é que vai governar aquele país, acrescentou. É só isso que precisa ser feito e aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que fizeram na Venezuela, completou Lula. Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, Nicolás Maduro. Venezuela, bem verdade que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, concentra a maior parte das regras sobre como e quando empregados podem se licenciar do trabalho, mas há casos previstos em outros documentos. A Lei das Eleições, a Lei Militar e a Lei de Greve são alguns exemplos que falam de licenças remuneradas e não remuneradas que podem afetar a vida de milhões de trabalhadores, de empregadores. O G1 conversou com a advogada especialista em direito trabalhista Fernanda Garcês e elaborou este guia para explicar o que a lei brasileira reconhece como licença do trabalho, a diferença entre negociado e legislado, a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva, as diferenças entre suspender, interromper e rescindir um contrato de trabalho, licenças remuneradas previstas na CLT, licenças remuneradas previstas em outras leis, licenças não remuneradas previstas na CLT, licenças que envolvem greve e atuação sindical. O que é negociado se sobrepõe à lei. Isso quer dizer que as negociações feitas entre sindicatos de trabalhadores e patronais ou entre sindicato e empresa prevalecem sobre o que a lei determina, desde que nenhum direito seja reduzido ou suprimido. Se, por exemplo, um sindicato consegue aumentar a quantidade de dias de licença para quem se casa, essa negociação tem mais força do que o prazo estabelecido pela CLT, que é de 3 dias consecutivos. Volte ao topo. 2. Convenção coletiva é diferente de acordo coletivo. Convenção coletiva é quando os envolvidos são 2 ou mais sindicatos. Geralmente, é entre patronal e de trabalhadores. Quando chegam a um final de negociação, sai uma convenção que vale para toda a categoria, explica Garcês. Já o acordo coletivo resulta da negociação entre uma empresa e o sindicato de seus empregados. É quando a empresa precisa de uma necessidade específica. O acordo coletivo estabelece regras apenas entre essa empresa e o sindicato, diz a advogada.
3. Suspensão, interrupção e rescisão do contrato são diferentes. Na suspensão do contrato de trabalho, o empregado deixa de trabalhar e a empresa também interrompe o pagamento de salários. Na interrupção do contrato de trabalho, o empregado deixa de trabalhar, mas a empresa é obrigada a pagar os salários. Férias são um exemplo de interrupção de contrato. Já a rescisão do contrato é o fim do vínculo entre empregado e empregador. Volte ao topo. 4. Licenças remuneradas previstas na CLT. A CLT prevê 12 situações diferentes para que o trabalhador se afaste de suas atividades sem qualquer prejuízo ao salário. Relatório da medida provisória MP do Minha Casa, Minha Vida deve apresentar um novo cardápio de agentes financeiros para atuação no programa habitacional, que atualmente é uma exclusividade da Caixa Econômica Federal. O parecer também deve descentralizar a produção, prevendo maior participação dos governos locais. A MP tramita em uma comissão mista do Congresso Nacional. O relatório será apresentado na quarta-feira, 31, pelo relator, deputado Marangoni, União Brasil SP. Na sequência será concedida vista aos parlamentares e a votação ocorrerá na quinta-feira, 1º. As regras estabelecidas em medidas provisórias têm validade no momento em que são publicadas no Diário Oficial da União. Para virarem leis em definitivo, no entanto, precisam ser aprovadas em até 120 dias no Congresso. A MP do Minha Casa Minha Vida expira em 16 de junho. Na avaliação de parlamentares, a concentração na Caixa Econômica Federal gera burocracia e engessa o programa. O parecer vai propor uma produção descentralizada e uma multiplicidade de agentes financeiros para tentar dar mais agilidade ao programa. Até o momento, o governo não se opôs diretamente à proposta, mas deve resistir a estas mudanças na votação em plenário ou com vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no momento da sanção.